Estava aqui meditando num texto da palavra em que fala da Sulamita, que recebeu o profeta Eliseu em sua casa, no livro dos Reis. Interessante que quando a Sulamita ela chama o profeta Eliseu e ela apresenta os feitos de Eliseu para o seu marido, ela aponta para Eliseu e diz: eis aí um homem vindo de Deus. E vamos fazer um quarto para ele, colado à nossa casa, vamos trazer ele para dentro do nosso quintal, para dentro do nosso espaço, para que ele possa morar. Interessante que o marido ele aceita a proposta da Sulamita. Mas o que representa isso? Trazer o profeta para dentro da sua casa. A casa ela representa o coração. Então quando ela abriga o profeta dentro da sua casa, ela está abrigando o profeta dentro do seu coração. Mas uma coisa interessante é o que ela colocou para que o profeta pudesse morar naquele espaço, na sua casa, que representa o seu coração. A palavra diz que ela botou uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro naquele espaço para o profeta morar. E será que havia algum significado nisso? O profeta se agradou da Sulamita desde quando ela o chamou para morar na sua casa, que representa o seu coração. E quando ele faz uma avaliação dos utensílios que estavam naquela casa, que seria a cama, a mesa, a cadeira e o candeeiro, cada utensílio desse tinha uma representação para aquele profeta, para a Sulamita e para o Senhor. Ela coloca os utensílios na casa. E o profeta mora por algum tempo na casa da Sulamita, nesse espaço que representa o coração. Nós abrigamos o Senhor na nossa casa, abrigamos o nosso coração. A casa ela representa o coração. E quando Eliseu se foi para uma outra cidade, a palavra diz que ele pergunta para o moço que o acompanhava e disse: o que eu posso fazer por essa mulher? Ele pergunta para ela: Sulamita, o que eu posso fazer por você? Quer que eu fale de você para o rei, para o general? Você quer ser conhecida? Você quer alguma coisa? Ela diz assim: eu habito no meio de um povo, mostrando a sua simplicidade diante de Deus. Não quero nada, não, habito no meio de um povo. E Geazi, que era o moço que o acompanhava, ele, interessante que ele diz assim: Senhor, ela não tem filho. Não tem filho. Então chama ela aqui. E ele disse assim para a Sulamita: um tempo determinado você terás um filho. E ela disse assim: não minta para mim, Senhor. Ele disse: não, no tempo determinado tu terás um filho. Interessante que Eliseu se foi com Geazi, que era o propósito do Senhor, para que ele fosse para outra cidade, para um outro local. E a palavra diz que aquele menino ele cresceu naquela casa. E por um instante o seu pai o levou para um local de trabalho, para uma fazenda, e expôs o menino ao tempo, ao sol. Meus irmãos, esse menino ele representa a obra de Deus na vida do homem. A criança que Deus nos dá para criar e cuidar, é como cuidar das coisas que Deus nos dá, como a obra dele. E a palavra diz que quando esse menino ele veio a passar mal, ele adoeceu, ele sentiu dores na cabeça e disse ao pai dele: ai, minha cabeça está doendo. A palavra diz que o pai o entregou na mão de um empregado e mandou levar para sua mãe. E aquele menino ele morreu
ele veio a falecer no colo da sua mãe. E ela disse assim, eu vou ao profeta Eliseu. Eu vou ao profeta porque foi ele que profetizou, ele que disse que eu teria esse filho. E eu vou a Eliseu. E o marido disse assim, mas não é sábado e nem é lua nova e você vai ao profeta? Aí ela, eu vou ao profeta. E ela chama um dos seus empregados e ela vai ao profeta. Interessante que quando ela chega naquela cidade, naquele local, e o profeta a viu de longe. E ele disse assim, ó, é a Sulamita, aí ela está com amargura no seu coração. Ela está triste. Alguma coisa está acontecendo com ela. Geazi, vai até ela e pergunta para ela se vai bem contigo, vai bem com teu marido e vai bem com teu filho. Meus irmãos, a ligação daquela mulher com Deus, com o profeta, com a experiência com aquele homem era tão grande. E quando o moço foi até ela e disse, vai bem contigo? Ela disse, vai bem. Vai bem com teu marido? Ela disse, vai bem. Vai bem com teu filho? Ela disse, vai bem. O filho estava morto. Interessante que o filho estava morto e ela disse, vai bem. Quando ela se aproxima do profeta, ela diz ao profeta, ó, o menino está morto. Mas ela falou para Geazi que o menino ia bem, que o marido ia bem, que ela também ia bem, mas o menino estava morto. Mas isso representa a confiança que ela tinha no profeta. A fé que ela tinha no profeta, que aquela criança não morreria, porque aquela criança representava a obra de Deus na vida dela, naquela família. Mesmo que seu marido não pudesse ter entendido muito, mas aquela criança ela representava a obra de Deus que não podia morrer. E ele chama a Geazi e diz assim, Geazi, leva o meu bordão e coloca sobre o menino. Não cumprimente ninguém. Se alguém te cumprimentar, você vai, não responda a ninguém e não saúde ninguém, mas vai até o menino e coloca o bordão sobre o menino. E Geazi foi na frente e Eliseu ele foi com a Sulamita a caminho da casa. Meus irmãos, interessante que quando Geazi ele vem com a resposta, ó, o menino está morto, o menino não ressuscitou, não aconteceu nada. Meus irmãos, não aconteceu nada porque Deus queria dar uma experiência a Eliseu, queria dar uma experiência à mãe, ao pai, a Geazi, queria dar uma experiência a todos nós. Quando Eliseu chega na casa, ele pergunta onde é que está o menino. Ele está no quarto. Ele sabe exatamente no quarto onde ela construiu para que Eliseu pudesse morar por aquele tempo. E Eliseu ele vai sobre o menino, ele olha o menino, ele deitou sobre o menino. E a palavra diz que o menino ele não ressuscitou. E Eliseu começou a andar pelaquela casa, ele começou a circular pelaquela casa de um lado para o outro, que a palavra diz. Depois ele deita sobre o menino, a palavra diz que o menino espirrou 7 vezes e ressuscitou. O corpo do menino aqueceu. Eu pergunto, por que Eliseu circulou na casa? Por que Geazi, quando levou o bordão, o menino não ressuscitou? Mas por que quando Eliseu deitou sobre o menino, ele sentiu que tinha que haver algo diferente para que aquele menino pudesse ressuscitar? Porque aquele menino ele representava a obra de Deus na vida daquela mulher, daquela família. E a confiança dela era grande demais, a fé dela era muito grande de que aquele menino ia ressuscitar, porque ele foi uma promessa de Deus. Então tudo que Deus prometeu para você, na obra dele, ele vai cumprir. E você vai ser um vencedor. A obra de Deus na sua vida é como um menino, filho que você recebe para poder criar. E ela jamais vai morrer. A palavra diz que ele deitou sobre o menino. O corpo do menino aqueceu. Diz que ele rodeou pela casa. E por que ele rodeou pela casa? O que ele procurou naquela casa? Por que o menino não ressuscitou antes? Meus irmãos, quando Eliseu ele olha para os cômodos da casa, ele encontra exatamente o que ela colocou para que ele pudesse morar, que era a cama, que representa o descanso na presença do Senhor, que era a cadeira, que representa a postura do homem diante do Senhor. Ele viu a mesa que fala da comunhão do homem diante de Deus e o candeeiro que representa a luz do Espírito Santo.
Se na tua casa tiver o descanso, a palavra diz que Jesus disse assim: eu serei descanso para as vossas almas. E quando o profeta João Batista, ele apontou para Jesus e disse assim: ó, eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Esse é quem vocês devem seguir agora, porque eu vos batizo com a água, mas esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O candeeiro aceso representa o fogo do Espírito Santo aceso dentro da sua casa. A mesa representa a comunhão, o partir do pão. A cadeira, a postura diante de Deus. E a cama, o descanso. Se na tua casa tiver louvor a Deus, se na tua casa tiver oração ao Senhor, se na tua casa tiver clamor, se na tua casa tiver comunhão, se o Espírito Santo habitar na tua casa, na tua família, a obra de Deus nunca vai morrer na tua vida. O projeto de salvação nunca vai morrer na sua vida. E na tua casa ela vai ter vida eterna. Tua casa, ela vai ter vida eterna. Quando ele olha, é como se ele estivesse dizendo: é, Senhor, está aqui, tá aqui, eu tinha que ver isso. Ainda permanece nessa casa a comunhão, a postura, a luz do Espírito Santo ainda está nesta casa. A cama, que é o descanso na presença do Senhor. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Cama representa o descanso do Senhor Jesus. Se esses utensílios estiverem na sua casa, a morte não vai prevalecer na sua casa, na sua vida. Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? Ela disse: vai bem. Vai bem. Vai bem porque tu vai na minha casa e tu vai ressuscitar o meu filho. Tu vai na minha casa e vai ressuscitar a obra, porque na minha casa o profeta, ele se faz presente. Se faz presente o descanso, a luz, fogo do Espírito Santo. Se faz presente a cadeira, a postura. Se faz presente a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Se faz presente na minha casa, e a obra de Deus jamais vai morrer na minha casa e na casa daqueles que têm a operação do Espírito Santo. Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? O que estava num laço de morte vai ressuscitar para a vida. A morte vai virar vida. Aqueles que vivem na presença do Senhor jamais conhecerão a morte. Jamais conhecerão a morte. Enquanto houver a operação do Espírito Santo dentro do lar, trazendo, gerando vida, transformando vida. Amém? Fica essa palavra para os amigos meditarem. Confie no Senhor. Que na tua casa tenha louvor, que na tua casa tenha oração, que na tua casa tenha clamor, que na tua casa tenha comunhão, para que na tua casa tenha vida e vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Fiquem com Deus e fica essa palavra para os amigos e os irmãos.